Ei, você! Já pensou em ouvir histórias e curiosidades sobre os seus assuntos favoritos em um só lugar? Então sejam bem-vindos ao canal Um Mundo de Curiosidades. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o apagão que está acontecendo no estado do Amapá. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta, diretor! Explicação do apagão. Quase 90% da população do Amapá está sem energia elétrica. Aproximadamente, cerca de 765 mil pessoas estão nessa situação desde terça-feira, mais precisamente desde o dia 3/11 de 2020. Mas o que aconteceu? Ao estudar o caso, foi possível entender que houve um incêndio na mais importante subestação do estado, que fica na zona norte de Macapá e que alimenta 13 das 16 cidades do estado. Apenas os municípios de Oiapoque, no extremo norte, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no extremo sul, têm energia, pois essas cidades são alimentadas por sistemas isolados. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fogo danificou um transformador e atingiu outros dois, sendo um deles inoperante há quase um ano, desde dezembro de 2019. E ainda segundo eles, o transformador que estava em manutenção pode sim ser recuperado, porém os outros dois não terão essa mesma sorte e precisarão ser trocados. O próprio Ministério de Minas e Energia ainda afirmou que o problema será resolvido até o dia 16 de novembro. Decreto de calamidade. O governador do estado de Amapá assinou no fim da manhã desta sexta-feira, 6/11 de 2020, um decreto que estabelece situação de emergência no Amapá em função do apagão que, como já foi dito, atinge o estado há mais de 60 horas e deixa 13 dos 16 municípios sem energia e, consequentemente, sem fornecimento de água e oferta regular de serviços de telecomunicações. O decreto, válido por 90 dias, estabelece um plano de emergência para atender a população afetada pela falta do serviço desde a noite de terça-feira. Mas o que seria a situação de emergência? É quando o impacto do evento, nesse caso desastre, faz com que o Estado precise de ajuda externa, pois sozinho ele não consegue se manter. A decisão permite a mobilização de ações voluntárias de assistência social e dispensa de licitação para a compra de bens e realização de serviços e obras. É possível adquirir, por exemplo, água potável e mineral, além de alimentos para a população. Impacto. Os principais impactos, além dos já citados acima, são falta de água encanada, água mineral e gelo, internet e serviços de telefonia quase não funcionam, a maioria dos postos de gasolina não tem gerador e não conseguem operar, além de caixas eletrônicos e máquinas de cartão que não funcionam também, então as pessoas não conseguem fazer compras. A situação nos municípios é precária, com grandes filas para a compra de água potável, visando o consumo e necessidades básicas e gelo para a conservação dos alimentos. Supermercados, revendas e entre outros estabelecimentos começaram a apontar a falta dos produtos. Filas enormes também se informam nos postos de combustíveis de Macapá, os poucos que têm geradores próprios. A maior parte dos estabelecimentos também não está ofertando pagamento em cartão, por falta de energia e internet para as maquininhas. E além de tudo isso, se encontram produtos sendo estragados e até mesmo bolsas de sangue para doações da mesma situação, mostrando assim a calamidade onde os mesmos se encontram. Possível solução. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta sexta-feira, dia 6, que pretende restabelecer toda a energia no estado do Amapá em até 10 dias. Com o apoio da Força Aérea Brasileira para transporte de equipamentos de fora do estado, o plano apresentado pelo governo federal prevê a retomada da energia em 3 etapas. A primeira etapa consiste na recuperação de um dos transformadores queimados, com purificação de óleo e que pode restabelecer cerca de 70% da energia do Amapá ainda nesta sexta-feira. Já a segunda etapa consiste em mobilizar a logística para Macapá de 2 transformadores, de quase 100 toneladas cada um do município de Laranjal do Jari e outro de Boa Vista, capital de Roraima. Já a terceira etapa consiste no transporte de 4 geradores de energia, originários do Amazonas, para suprir eventuais necessidades de atividades essenciais
durante a recuperação da eletricidade em todo o estado. Últimas notícias. Manifestações. Em meio à incerteza sobre o retorno da eletricidade e sem um cronograma de fornecimento por bairros e municípios, a noite de sábado, dia 7, e a madrugada do domingo, dia 8, foi marcada por vários protestos de moradores em Macapá e em Santana, com queima de pneus e gritos de ordem. Justiça. A Justiça Federal determinou nesse sábado, dia 7, o prazo de 3 dias para que o apagão no Amapá fosse completamente solucionado, sob pena de multa de 15 milhões de reais. No documento, assinado pelo juiz João Bosco Costa Soares da Silva, também fica decidido que a empresa privada responsável pela administração da subestação deveria apresentar em até 12 horas um plano de ações para o restabelecimento de serviço de energia elétrica e que deve receber sanções contratuais. Volta parcial. O cronograma de revezamento permitiu que a eletricidade retornasse em bairros e regiões das 13 cidades do estado atingidas pelo apagão. O domingo, dia 8, foi marcado pelo reinício da rotina de alguns moradores e comerciantes. Feiras começaram a reabrir em Macapá e, nesse primeiro momento, muitos empresários relatam perda de produtos e principalmente aqueles que são os mais perecíveis. Nosso intuito com esse vídeo é o de conscientizar as pessoas da situação em que o estado de Amapá se encontra, e com isso desejamos um breve retorno e que toda a situação se regularize, para que os moradores voltem a viver a sua rotina com as melhores condições possíveis. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!